Olá, eu sou Renato Rea do Armazém da Gravura e esta é a segunda parte do nosso vídeo sobre a fiação. Nele, nós vamos falar sobre a fiação de ferramentas para estilogravura. A primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer ferramenta que vá afiar é observar e entender o formato de corte dela, porque é esse formato que nós vamos ter que reproduzir e incrementar. Aqui eu tenho os três tipos mais comuns de ferramenta para estilogravura: a goiva em U, a goiva em V e o formão ou faca. Eu vou começar trabalhando com a minha goiva em U. Então, o formato da goiva em U é justamente abaulado. Eu vou pegar uma pedra intermediária, vou umedecer ela um pouco, vou até pôr um pano aqui para trabalhar em cima. Borrifo um pouquinho de água nele. E eu vou fazer movimentos que reproduzam isso. Pode ser feito de duas formas. Uma é como um balancinho desta forma. A outra é puxando e deslizando. Eu prefiro fazer assim, puxando e deslizando, porque eu acho que fica mais orgânico. Se respeita mais, com um movimento maior, facilita. Quando a gente terminar a lixa mais grossa, nós vamos passar para uma lixa de polimento. Mesma coisa, um pouquinho de água nela. E o mesmo movimento. Pode ser o balancinho, pode ser puxando para resgatar o U. Presta muita atenção no ângulo. A maior dificuldade para afiar é manter o ângulo constante. Se você entrar com a ferramenta muito rasante, ela vai estar encostando aqui a barriga da ferramenta e não a ponta. O que precisa afiar é a ponta da ferramenta. Então você tem que procurar manter sempre o mesmo ângulo para ir fazendo esse chanfro nele. Depois que a gente passar na pedra de polir, nós podemos usar essas lixas d'água bem finas que eu tenho aqui. Essa é uma lixa 1200 de água também, que pode até ser usada no lugar da pedra de polir. E finalmente eu tenho aqui uma lixa 2000, que eu acho uma lixa muito fina, muito boa para um polimento final. Vou borrifar a água também e fazer a mesma coisa. Aqui, como o papel é mais mole, eu vou tirar o pano para ela não ficar dançando em cima dele. Finalmente, uma coisa importante, mas que às vezes a gente esquece, é que nós estamos trabalhando só na parte de baixo. Nós podemos precisar também tirar as rebarbas que vão ficar na parte de cima. Então, para isso eu vou pegar a lixa, e aí é bom ter a lixa porque ela é flexível, pode usar até o dedo como formato, e passar aqui só para tirar alguma rebarba. Vamos falar agora da goiva que mete medo em todo mundo na hora de afiar, a goiva em V. Mas é a mesma coisa e não tem por que ter medo e ficar desesperado. O importante na goiva em V é observar ela por baixo e ver como funciona a afiação dela. Se a gente olhar, são duas faces que formam esse telhadinho, o V propriamente dito. E o que vai tornar ela bem afiada é que você nunca arredonde esse vértice dela. Se a gente começar a errar o ângulo, isso vai começar a arredondar e ela vai começar a deixar de ser um V e virar um U. Eu vou pegar primeiro a minha pedra média e se na goiva em U a gente fazia um balanço, aqui nós vamos ter que fazer o oposto. Eu vou encaixar ela no ângulo que eu sinta que ela está com a face totalmente encostada na lixa e vou puxar. E vou puxar, e vou puxar. E conforme eu puxo, eu enxugo e olho. E eu vou ver com a luz se eu estou arredondando ou se eu estou conseguindo aplicar a lixa de forma uniforme na minha lâmina, que é o que eu preciso. Vai fazer de um lado, depois vai fazer do outro, olha bem direitinho, apoia ela totalmente e vai puxando. E aqui, de novo, a gente não pode esquecer, depois de lixar, de dobrar e limpar a rebarba interna. Se você vê que quando você move ela na luz, aparece um fio bem no meio da ferramenta, isso é sinal que ali, onde deveria ser a junção dos dois planos, sem nenhuma superfície, está formando um dente. Então é isso que é importante, voltar para a pedra e afiar mais. Finalmente nós temos os formões ou facas. O formão ele acaba de forma reta, enquanto a faca tem uma ponta. O importante no ponto de vista da afiação é que eles têm a mesma ideia. Eles são uma coisa reta que tem um chanfro na ponta. Esse formão ele tem um chanfro de cada lado.
Alguns outros têm de um lado só, mas isso não muda em nada. O que é importante para a gente na hora de afiar é preservar esse ângulo. Então faz a mesma coisa, encaixa num ângulo reto e vai puxando. De um lado, puxa do outro, vai para a pedra de polir, se tiver na hora certa, né? Depois da pedra vai para a lixa. Se tivesse um lado só, que eu só afiaria de um lado da cunha, se o outro fosse reto, aí sim eu teria que vir com a lixa e no lado reto só tirar a rebarba. Então aqui a gente cobriu a afiação para as ferramentas de estilo. Vamos agora conhecer as ferramentas de metal e como podemos afiá-las.